Nesse canal nós já criamos aplicativos, sites, sistemas, até mesmo uma inteligência artificial sem programar. Mas nesse vídeo você vai ver como a gente vai criar um jogo sem utilizar nenhuma linha de código, ainda utilizando o Mickey Mouse porque está sem direito autoral. Então, roda a vinheta! Fala galera, beleza? Aqui é o Diogo e seja bem-vindo aqui ao canal Programar Sem Código. Aqui você aprende a criar de tudo sem utilizar nenhuma linha de código. Então se você gostar desse tipo de conteúdo, quer receber sempre as novidades, essas coisas aí que a gente faz aí, doideiras aí, então se inscreve e deixa seu like também se você gostar desse vídeo, beleza? Então antes de começar a criar, quero te convidar para o maior evento que vai acontecer aqui no canal, que é a Revolução no Code, o evento aí que vai abrir nosso 2024. Esse evento vai ser totalmente online e 100% gratuito. E para você participar, vai estar no primeiro link na descrição e no comentário fixado também. Esse evento aí, vou estar te ensinando, te explicando muito mais aí sobre o no-code, como você pode estar utilizando aí para ganhar uma renda extra, ou até mesmo para você utilizar o no-code como sua profissão. Então, se inscreve aí e participa aí que vai ser bem legal. E vou contar com a sua presença. E a ferramenta que a gente vai estar utilizando para a gente criar esse jogo é esse daqui, ó, é Scratch. Crie histórias, jogos e animações, partilhe com outros em todo mundo. Dá para você criar seu jogo aqui de forma gratuita e ainda você consegue compartilhar com as pessoas para estarem vendo seu jogo e poderem estar jogando também. Pode criar tanto jogo mais simples como também jogo mais complexo, como só você ver, ó, tem vários aqui, ó, que alguns em destaque. Tem algum aqui, ó, por exemplo, esse daqui, ó, Legend of the Stick. Você aperta aqui no play. O jogo carrega, dá pra você aumentar a tela dele, ó, e aí você vai com o personagem. São jogos aqui bem legais, né? E gastando um pouco mais de tempo dá pra você avançar bem mais seu jogo, fazer bastante coisas com ele, né? Então esse é bem legal, essa ferramenta aqui você tá mostrando pra vocês como a gente vai criar esse jogo aqui, tá? Não é nenhum jogo GTA 5, sei lá qual GTA já tá, mas é um jogo que dá pra você fazer. Então a ideia desse tutorial é mostrar que você tem como criar seu jogo sem utilizar nenhum código, nenhuma programação, né? Claro que tem a forma dele, a lógica dele aqui do Scratch é diferente, mas você não precisa aprender nenhum código, nenhuma linguagem de programação para estar criando seu jogo. Basta utilizar os blocos, que eu vou estar mostrando para vocês como a gente vai criar, tá? Você pode criar sua conta aqui, ó, clicando em entrar, ó, tá? Ou criando sua conta aqui, ó, em aderir Scratch. Vou deixar os links aí para vocês. Você entra na sua conta, tá? Eu vou mostrar a minha conta aqui pra gente poder estar criando o nosso jogo. Já estou aqui na minha conta e eu vou criar um novo projeto pra gente criar esse jogo do zero, tá? Então vou clicar aqui, ó, em novo projeto. Deixa ele carregar. E aí pronto, ele já vem por padrão aqui, ó, o gato aqui do Scratch, tá? E eu vou excluir esse daqui, tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro adicionar a imagem de fundo aqui do nosso cenário, tá bom? E vou também adicionar o cenário quando você perde do jogo, você erra aqui, e aí vou estar adicionando também. Então eu vou clicar aqui, ó, do lado direito aqui, ó, em cenário, clicar aqui, ó, tá vendo? Selecionar cenário, dá pra gente adicionar alguns aqui que já vem. Então se eu clicar aqui com o botão esquerdo, olha só, a gente já tem alguns cenários aqui que você pode estar utilizando, tá? Dependendo do tipo do seu jogo, tá? Tem uns cenários bem legais aqui, de formato mesmo de cenário, pelas cores, né? Também tem imagens de, por exemplo, ó, uma praia, Malibu, no Rio, tá? No meu caso, eu vou fazer um jogo, como é do Mickey Mouse, é como se fosse aquele que ele está navegando, então vou fazer um jogo parecido com isso, né? Vou levar para esse lado. Então, por exemplo, assim, ó, eu vou colocar, por exemplo, eu posso colocar aqui uma praia, então, praia do Rio de Janeiro, tá? Então, esse é o nosso primeiro cenário. Eu posso clicar aqui, ó, eu posso ver, ó, tem o cenário 1 que eu não vou utilizar esse cenário aqui. Esse é o cenário que a gente vai estar jogando, tá? Esse cenário eu vou adicionar como se fosse um rio aqui, porque ele não estaria navegando na areia, né? Então eu vou usar esse daqui, ó, esse quadrado. Vou clicar com o botão esquerdo, tá? E vou mudar a cor aqui, ó, como se fosse um azul aqui, ó, do lado do, fosse um lago, alguma coisa assim, né, que estivesse navegando, tá? Vou clicar e vou arrastar, ó, para criar esse retângulo, esse formato. E aí eu consigo esticar ele aqui, ó, tá? Clicando aqui dentro, ó, você arrasta, consegue movimentar o elemento que a gente criou, né, que é esse retângulo aqui, tá? E é aqui que a gente vai fazer toda
vai ser todo o jogo, tá? Não vai ser pra cima, ele vai ser nessa parte aqui, tá bom? Então esse é o primeiro cenário. Vou adicionar mais um cenário, vou clicar aqui e vou adicionar agora, vou carregar uma imagem de Game Over, tá? Então vou clicar aqui e vou selecionar essa imagem que eu tenho aqui no meu computador. Selecionado essa imagem, ó, ele adicionou aqui. Então agora a gente tem dois cenários, ó. O cenário que vai acontecer o jogo e o cenário que vai acontecer quando a pessoa errar. E aí, só para não ficar muito pequeno, eu vou fazer o seguinte, vou mudar aqui o do retângulo para esse daqui, ó, de seleção. Clicar aqui e vou fazer um quadrado de seleção, ó, para mim selecionar a imagem que eu tenho aqui, tá? Essa imagem eu peguei no Google mesmo, então fica fácil para você estar achando. Só colocar Game Over, coloca em imagens lá no Google, você encontra, tá? Ó, você pode esticar a imagem, mas ó, se você esticar só pelos cantos, pelas pontas, ele vai acabar perdendo, né? Então você tem que arrastar, puxar um pouco aqui, ó, isso. A do meio também, a do lado, que aí ele ajusta, ó. Dá uma ajustada aqui. E pronto, esse vai ser a cena de Game Over. Quando a pessoa errar, bater aqui com o Mickey em algum local, aí ele vai mandar para essa imagem aqui, tá bom? Então vamos vir nessa imagem aqui e agora eu vou adicionar os elementos, tá? Então eu vou adicionar aqui, ó. Então vai ser os elementos dos personagens. Então a gente tem os personagens que já vem aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, selecionar ator, eu posso clicar aqui nele, ele já vai ter alguns. Eu vou utilizar esse daqui, ó, para como se fosse o que fica no alto, tá? Esse morcego aqui, ó, adicionei primeiro. Vou adicionar também, ó, eu posso arrastar ele pro lado aqui, tá? Posso diminuir ele um pouco o tamanho dele, por exemplo, aqui, ó, 60, vamos ver como que ele fica. Ó, ficou um tamanho um pouco melhor, tá? Vou deixar mais ou menos aqui. Vou adicionar também, ó, vou clicar para adicionar. Eu vi que tinha uma rocha, uma pedra. Então eu vou colocar assim, ó, tem que colocar em inglês, tá? Então, no meu caso aqui é rock, que é essa pedra aqui. Essa pedra vai ficar pra cá, ó. E aí o personagem, o Mickey Mouse, vai ter que se afastar tanto não pode acertar tanto na pedra, né, como se estivesse navegando, tanto na pedra como aqui. Então ele pode subir e descer, tá? Eu vou deixar essas ações para ele. E também eu posso adicionar personagens que eu tenho no meu computador. Então, por exemplo, aqui, ó, enviar ator. Eu posso clicar nele aqui. Eu achei um Mickey que é daquele que está permitido, né? Agora está em domínio público. E ele é em GIF, então ele vai ficar com movimento. Então isso aqui é interessante também. A gente tá utilizando esses assim. Ó, vou baixar para 50, vamos ver se fica um tamanho bom. Aí ele não conseguiria aqui passar para um lado, afastar do morcego nem da pedra. Então tem que diminuir um pouco mais. Então, por exemplo, uns 40. Ver como que fica. Aqui já conseguiria afastar, ó, de um de outro. Vou diminuir um pouco mais, só para não ter problema. 35. Feito isso, agora a gente já pode colocar toda a parte lógica aqui do nosso jogo, tá? No caso, como eu expliquei, não precisa utilizar nenhum código. E aí, aqui ele tem toda uma parte diferente, que ele utiliza em blocos. E aí a gente consegue ver nessa parte aqui, ó, código. Você, por exemplo, aqui, ó, você pega um bloco, ó, tem que ser blocos que tenham a ver, por exemplo, assim, ó, se ele tem esse formato, ele conseguiria conectar nesse formato. Então, por exemplo, se eu colocar um negócio assim, eu não consigo adicionar uma coisa assim, ele não conecta um com o outro. Mas eu conseguiria colocar assim, ó, esse daqui, porque, ó, ele encaixa no outro, ó, como se fosse Legos, né? Então, por exemplo, ó, você consegue selecionar e deletar, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu quero fazer é que esse jogo, eu quero que ele tenha a ação de subir e de descer, para ele afastar do morcego e afastar da rocha. Então eu vou colocar essas ações. Então, ó, eu vou vir aqui, por exemplo, ó, posso descendo, porque a gente tem tanto de movimento, tem da parte de aparência, parte de som, dá para você adicionar som também no seu jogo, eventos, controle, sensores, operações e também tem variáveis, tá? Então, ó, eu vou precisar adicionar essa ação aqui, ó. Quando a tecla, eu clico e seguro e solto aqui, ó, no meu espaço aqui. Então, quando a tecla espaço, não, quando a tecla seta para cima. Quando a tecla seta para cima, ela for pressionada, o que ela deve fazer? Aí eu posso ir em movimento,
E aí eu faço o que? A gente tem o eixo X, né, que é o horizontal, e o eixo Y, que é na vertical. Então eu vou precisar adicionar, ó, esse daqui, ó. Adicione 10 a Y. Então quando a tecla para cima for pressionada, adicione 10 a Y. Então, ó, se eu der o play aqui e eu clicar na seta para cima, olha só, o meu personagem sobe, tá? E aí da mesma forma, só que se ele só subir, ele vai embora, e eu ficar apertando para cima, ele vai embora e não volta mais. Então eu preciso fazer também ao contrário. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso selecionar esse daqui e duplicar, dá um Ctrl C, Ctrl V, tá? Um botão direito aqui, ó, duplicar. E aí fala assim, ó, quando a tecla seta para baixo for pressionada, como no caso para cima é número inteiro, né, 10, para baixo eu preciso colocar negativo. Então, por exemplo, preciso colocar menos 10. Vamos ver como que fica. Então, ó, aperta para baixo, ó, ele desce. Aperta para cima, ele sobe. E aí quando o morcego vier, eu desço, eu baixo. Quando vem a rocha, eu subo. Quando estivesse navegando aqui, ó, pro nosso lago aqui, nosso rio aqui, né? Certo? Então, essa é uma das ações que vai ter, tá, no nosso jogo. Feito isso, agora eu quero dar a ação para a rocha. A rocha, ela precisa ir para a esquerda, como se a gente estivesse passando dela. Então, eu vou selecionar ela aqui e vou dar umas ações para ela. Para iniciar essa ação, eu quero utilizar esse daqui, ó, eventos. E vou usar esse aqui, ó, quando bandeira azul for clicado. O que é a bandeira azul? É esse daqui, ó. Quando ela for clicado, quer dizer que está iniciando o jogo, tá? Então, esse daqui, quando iniciar o jogo, o que ele vai fazer? Eu quero vir e utilizar a aparência, esse daqui, ó, mostre. Se caso o elemento tiver sumido, tiver escondido, passar, eu quero que ele mostre ele, tá? Então, eu preciso deixar ele aqui. Depois disso, eu preciso colocar para que ele mostre nesse exato local que eu coloquei. E como que eu sei qual que é o exato local que eu coloquei? É isso daqui, ó, X é 173 e Y é menos 110. Então, eu preciso mostrar ele nesse local. Então, eu vou fazer isso daqui, ó, vou colocar movimento, né, no coisa de movimento, e vou utilizar isso daqui, ó, vá para X tal, 173, ó, ele repete, menos 110. Então ele repetiu e tá deixando assim, vai colocar pra gente, vai mostrar ele aqui, tá? Mas antes de eu colocar esse daqui, eu quero mostrar uma ação, ó. Para que ele venha para a esquerda, eu quero colocar essa ação aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó. Essa daqui, ó, adicione 10 a X. No caso, se eu adicionar 10, olha só que eu dar play. Ó, ele vai para a direita. Ó, toda vez que eu apertar aqui, ele vai para a direita. Só que eu quero que ele vá para a esquerda, como se eu estivesse navegando. Então ele tá indo embora. Então eu preciso dar negativamente. Então menos. Aí, ó, como se estivesse navegando, ó. E a rocha tá indo embora. E aí depois eu vou para cima e fujo da rocha, tá? Então é essa ação aqui que eu quero dar. Mas se o jogo ele sempre for continuado, ó, olha só o que ele vai acontecer. Se eu tiver só essa ação, ele vai embora e vai continuar aqui. Ele vai embora e não vai voltar. Então eu preciso que seja algo que sempre volte, né? Então que ele se repita. Então para fazer isso, eu vou tirar esse daqui. Então eu preciso adicionar, ó, esse daqui, ó, controle, e vir aqui sempre. Esse daqui, ó, esse aqui, ó, sempre. Esse sempre quer dizer que ele vai sempre se repetir, tá? Então é uma coisa infinita, tá? Então, só que se eu colocar isso daqui também e que venha isso daqui, sempre ele vai adicionando, ele não vai voltar, ele vai voltar só para adicionar. Ele sempre vai ser adicionado. Só que se ele já estiver aqui, ele não vai voltar. Então eu preciso, ó, que ele comece com isso daqui, ó, com o ponto exato onde eu deixei ele, que era aqui. E depois, quando iniciar, ó, ele volte. Tá vendo, ó? Então sempre quando iniciar, ele vai para esse local onde a gente começou, que é esse daqui, onde a gente deixou, lado direito aqui. E aí eu adicionando, sempre adicionando menos 10, ele vai indo para a esquerda, como se a gente estivesse passando por ele.
certo? Então, a gente precisa dar o ponto inicial, onde ele deve aparecer, mostra pra gente nesse ponto aqui, e depois sempre adicione um valor pra gente no x, para que ele vá passando, ele pareça que a gente está viajando por ele, né? Começa navegando por ele, tá? Mas vocês perceberam que ficou muito rápido, olha só, se iniciar, a pedra fica até difícil de fugir dela, porque ela passa muito rápido. Então dá pra gente fazer o quê? A cada tempo, cada segundo, a gente pode colocar que ele espere um pouco antes de adicionar o menos 10 a x, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso utilizar isso daqui, ó, de controle, ó, espere 1 segundo. Então sempre ele vai fazer isso, só que espera 1 segundo antes de colocar. Olha só, nossa, mas agora tá muito lento. O que a gente pode fazer? A gente pode diminuir esse tempo, ó, ou aumentar ele também, ó. Aumentar vai demorar mais ainda, né? Dependendo do que você for colocar, você precisa ver qual você utilizar. Ou a gente pode colocar assim, 0.1, por exemplo. Fica um valor mais legal, ó. E aí dá pra gente fugir, ó. Fugindo da pedra, né? Feito isso, aí agora a gente precisa dar uma outra condição para ele. Porque, por exemplo, quando inicia, por exemplo assim, você fugiu dessa pedra. Aí a pedra foi e terminou ali. Só que como que ela vai voltar aqui? Como que a gente tem que fazer? Porque ela parou já em outro canto. A gente vai ter que adicionar uma outra pedra? Não, a gente adiciona essa mesma. E aí a gente faz como se fosse um loop infinito, né? Então a gente precisa mostrar que essa posição, quando ela chegar nessa posição, ó, menos 264, ela deve voltar. Então como que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse daqui, ó, que está dentro de controle. Se alguma coisa, então faça alguma coisa. Mas como está esse espaço aqui, a gente não consegue adicionar qualquer coisa, tá vendo? Ó, que são formatos diferentes. Mas a gente consegue adicionar esse daqui, ó, que vai ajudar a gente. Esse daqui, ó. Se, então, alguma coisa é igual a o valor, então faça alguma coisa. E aí eu posso colocar assim, ó. Isso daqui, ó, de movimento. Posição X. Se a posição X for essa daqui, onde ele terminou, que é menos 264, então eu coloco aqui, ó, menos 264, então o que ele deve fazer? Eu vou primeiro esconder ele, como fosse quando tivesse sumido, então eu vou vir aqui, ó, em aparência e vou usar isso aqui, ó, esconda. Vou esconder ele primeiro, e aí depois eu vou de movimento, vou mudar o eixo dele X, aqui ó, mude para X para, qual que era o inicial que a gente estava? Esse daqui, ó, esse valor, 173. Então vou, ó, 173, ó, vou dar um play para vocês verem como que tá ficando. Então, ele veio disso, ele foi adicionando, ele escondeu e mudou o eixo para outra posição. Por que não tá aparecendo? Porque eu preciso mostrar ele de novo. Então eu vou vir aqui em aparência, ó, vou vir nesse daqui, ó, mostre, e vou jogar aqui. Vou dar o play. Ele vai vindo, vai adicionando. E a hora que chegar no menos 264, ele vai esconder, vai jogar ele para a posição inicial e vai mostrar de novo. E assim a gente consegue fazer a rocha funcionar. Legal? Dessa mesma forma a gente vai fazer isso pro morcego, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse aqui. É só clicar em cima dele aqui, dar um Ctrl C, tá? Vou lá no morcego agora, clicando aqui, e vou dar um Ctrl V. Só que são eixos diferentes. Um tá em um valor, outro tá em outro. Então, por exemplo aqui, ó, ele, quando for clicado, ó, ele tá indo ficando a mesma coisa aqui. Só que não era isso, né? Ele começa em outro valor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar ele mais para cima. Então aqui, ó, eu preciso jogar ele para, por exemplo, 10. Deixa eu ver como vai ficar. Ó, no 10 tá bom, o Y, né? Tá uma altura boa. O X também, 173, ele pode começar no mesmo local que o outro, né? Na horizontal aqui, no mesmo local que o outro, não tem problema. Só que aqui a gente precisa dar uma coisa diferente, porque, por exemplo, ó, como que a gente vai fugir disso? Um precisa estar
uma velocidade, outro precisa estar no outro, ou pode começar em pontos diferentes, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou deixar esse valor mesmo que ele comece no mesmo local, só que ele vai demorar um pouco mais para ir adicionando a quantidade, menos 10 a x. Então eu vou dar o play, ó. Olha só, ele vai um pouco mais devagar. Legal? Ó, então dá pra você conseguir fugir. Ó, mas o seu tá muito grande, então vamos diminuir um pouco para 30. Aí a gente conseguiria fugir, né? Ó, a gente consegue fugir dele aqui. Legal? Então a gente consegue fugir. Só que ele não tá terminado, tá vendo? Ele sumiu. Então quer dizer, ó, que a gente tá adicionando ele, tá adicionando menos 10 a x, ele tá vindo, né? Olha lá, ó, quando der o play, ó, ele tá vindo, tá certinho. Só que depois o x tá indo pra 173. Não, esse daqui, ó, quando o x tiver menos 264, então ele volta. Vamos ver se é 264 mesmo que termina. Ó, por exemplo, o x, ó, tá indo, tá aumentando. Ó, a gente pode colocar menos 257, como está o valor aqui, ó, menos 257. Vamos dar o play agora para ver, ó, como vai ficar. Vamos fugir aqui da pedra, vamos deixar a rocha passar. Opa, quase que pegou. E pronto, agora tá funcionando. Aí o bichinho vem mais devagar que o outro e a gente consegue fugir, né? No caso dos personagens que a gente tem aqui, tem a pedra, ela não é um GIF, ela é parado, uma imagem estática. O Mickey tem movimento porque é um GIF, ele vai se movimentando, tá? E também o morcego, ele tem movimento de bater as asas, tá vendo que ele tava paradão, né? Tava travadão. No caso da pedra a gente não vai fazer, mas para o Mickey e para o morcego a gente vai colocar umas ações nele, de movimento, que é umas ações, ó, que a gente vai utilizar. A gente sempre precisa utilizar essa, ó, quando a bandeira verde for clicado, quer dizer que iniciou o jogo. O que ele deve fazer? Ele precisa sempre estar fazendo o movimento, então a gente vai utilizar esse daqui, ó. Quando for iniciado, sempre faça o movimento. Mas esse movimento precisa esperar um pouquinho, não é tão rápido assim, vamos esperar, né, que senão ele vai ficar batendo de asas doidado, ó, vou até mostrar para vocês. E o movimento, ele chama aqui, ó, ele tá em aparência, e é esse daqui, ó, próxima fantasia, olha só. Se eu dar o play, olha só o jeito que fica. Ele fica doidado, ó, batendo asa rapidão. Porque, ó, tá vendo, ó, aqui, ó, os movimentos que ele faz, então é mais de um movimento, para como se fosse animado, né? Ele chama de fantasia aqui. Só que ele tá muito rápido, então eu vou dar um tempo para ele, ó, para ele dar uma esperada. Vamos ver como que ele fica, ó. Só que isso aqui tá muito devagar, então vamos diminuir um pouco. 0.1, por exemplo. Opa. Olha só, tá um movimento bem mais legal, bem mais fluido, né? Da mesma forma eu tenho que fazer isso para o Mickey, porque ele também tem movimento. Então vou vir aqui, vou copiar e vou colar aqui no Mickey. Olha só. Olha o Mickey mexendo aqui, ó. Vou até aumentar, que a gente consegue, ó. O Mickey está se movimentando agora. Antes ele não estava se movimentando, ó. Por exemplo, ó, vou até excluir, mostrar para vocês, ó. Vou até esticar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não tinha movimento, mesmo sendo um GIF. Então a gente precisa dar essa função para ele, essa ação para ele. Então quando for clicado, quando for iniciado, espera um pouquinho e começa a fazer uma próxima fantasia, né, que é o movimento, ó. Olha só, que legal, tá? Então esse é o começo do jogo, né? O que ele teria. Agora fazendo isso, eu quero dar a ação para que quando o Mickey bater em alguma coisa, por exemplo, no morcego ou na pedra, ele encerre o jogo. Ele errou, perdeu, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esse aqui mesmo, tá? Quando for clicado, ele sempre repita isso, tá? Por quê? Porque o erro não pode ser algo assim que que precisa terminar com o jogo, mas sempre quando for iniciado, precisa voltar tudo de novo, né? Então vou jogar aqui dentro.
tá? Então eu vou utilizar um controle. Do controle eu vou pegar esse daqui, ó. Se vou lá em sensores. Dos sensores a gente consegue colocar, por exemplo, assim, ó, tocado em. Quando tocar em alguma coisa, então faça alguma coisa. Aí, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, quando tocado no, tem, por exemplo, borda, bet, rocks, que aí aqui eles estão em inglês, porque é o texto que veio. Por exemplo, aqui no bet eu posso selecionar e colocar assim, ó, morcego. E na rocha eu posso colocar assim, ó, pedra. Aí agora eu venho e colocar assim, ó, se tocando em morcego, então o que ele deve fazer? Eu posso colocar aqui em aparência e vir aqui, ó, e colocar assim, ó, remova todos os efeitos gráficos. Quer dizer que ele vai parar tudo, tá? Ele vai desligar, tá? E também eu preciso mudar o cenário. Para que lembra que quando a gente colocou aquela imagem de game over, eu preciso mudar de cenário. Então eu vou colocar isso aqui, ó, mude o cenário para. Mude para o cenário, tal. Aí, ó, eu posso colocar esse game over, que é aquela imagem que a gente estava lá, ó, tá vendo? Se eu clicar aqui, vou em cenários, tem esse aqui, ó, game over tal. Então eu posso mudar para o cenário game over, tá? Além de remover os efeitos, eu preciso parar o jogo. E aí, então, eu vou vir aqui, ó, em controle e vou utilizar isso daqui, ó, pare todos. E vai parar tudo. Então vamos dar um play, ó. Preciso bater no morcego pra gente testar. Então vindo aqui o morcego. Pronto. As coisas pararam, né? E o jogo terminou. A gente perdeu, tá? Isso dá pra fazer também com a pedra, tá? Então vou copiar esse daqui. Posso copiar tudo aqui, ó. Se tocando em... tenho que jogar de baixo aqui, ó. Debaixo do outro C. Mas agora tocado no pedra. Remova todos os efeitos. Game over. Pare todos. Tá? Mas tá vendo aqui, ó. Como eu terminei no último cenário do game over. Quando eu iniciei, ele tá no cenário errado. E aí o que eu preciso fazer? Preciso mudar o cenário. Então eu vou vir em aparência. E sempre quando for iniciado, então o cenário precisa ser outro. Então, ó, precisa ser isso daqui, ó. Mude para o cenário de aparência. Sempre, então, ó, vou colocar no cenário Beach Hill. Então, sempre que começar vai ser no Beach Hill, ó. Tá vendo? Então, assim, a gente deixa uma forma que, mesmo que tiver qualquer outro cenário, o cenário final, ele vai voltar. Quando começar, ele volta para o cenário de início, tá? E também uma outra coisa que a gente pode fazer é esconder, né? Então, por exemplo, assim, ó, para mostrar só o game over, a gente pode fazer o seguinte: vem aqui, ó, em aparência, pega aqui o elemento esconda e joga aqui, ó, se tocar no morcego, remova os efeitos gráficos, mude para o cenário tal, esconda. Então, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tô fazendo por um morcego, vou encostar então no morcego. Opa. Vou encostar no morcego, acabei errando ali na pedra. Se encostar, pronto, ó, o nosso Mickey ele escondeu. Então, por exemplo, aqui, ó, também, ó, posso vir aqui, ó, e vou ter que mostrar ele de novo quando iniciar, ó, tá vendo? Viu? Legal. Eu tenho que jogar o esconda também para se eu bater na pedra, ok? Aí eu também preciso fazer para os outros. Então, por exemplo, eu venho aqui na pedra, tá? Venho aqui em controle. Na verdade, aqui, ó, em evento, na verdade. Coloco esse daqui, ó. Quando o cenário mudar para game over, eu vou esconder ele. Eu vou vir aqui em aparência e vou esconder ele. Vamos ver se funcionou. Preciso bater na pedra. Aí ele sumiu. Legal? E aí eu posso copiar esse daqui e jogar para o morcego. Vamos testar o nosso jogo. Bateu, sumiu tudo. Vou bater agora no... Posso ir fugindo, ele vai fazendo todas as animações. Vou escapar dele. Ó. Bati na pedra, no morcego, ele errou.
Se tá tudo certo, você tá pronto o seu jogo, você pode clicar aqui em cima, ó, salvar o seu projeto, tá? E também você pode dar um nome para esse jogo. Então, por exemplo, eu vou chamar ele de Mickey. Legal? E posso clicar aqui para compartilhar. Ele vai salvar o projeto e olha só, Mickey. Se eu clicar aqui no link, eu posso copiar ele, abrir uma nova guia e visualizar o nosso jogo. Ó. Se eu clicar aqui, ó, ele já começa, ó. Então isso é bem legal. Essa ferramenta aí você está utilizando, você está aprendendo aí a criar jogos com ele, tá bom? E também, se você quiser participar do maior evento que vai acontecer aqui no canal, que é a Revolução no Code, no primeiro comentário aí, fixado, e também no primeiro link na descrição aí, para você se inscrever aí e participar, que em breve vai acontecer. Esse evento vai ser bem legal aí, conto com a sua presença e com a sua participação, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo com mais um Programar Sem Código. Então, fui!